O que derrubaria um guerreiro gigante? Essa é a história de Davi e Golias, um relato bíblico atemporal e profundamente inspirador que ressoa até hoje. Ele nos ensina uma lição poderosa que transcende o tempo. A verdadeira força não reside no tamanho, na aparência imponente ou no poderio material, mas sim na fé inabalável, na coragem forjada na crença e na convicção que vem de Deus. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes dramáticos dessa batalha épica e descobrir como um simples pastor se tornou um herói e um símbolo eterno de superação. A fé que derrubou um gigante. Imagine o medo paralisando um exército inteiro. Visualize a cena: milhares de guerreiros, treinados para a batalha, encolhidos em suas tendas. Um desafio que ecoa por vales e montanhas, vindo de um guerreiro colossal, forte, zombador e aparentemente invencível. Ele não apenas desafiava a fé, mas também a coragem, a honra e a própria existência de uma nação inteira. Você acreditaria se eu dissesse que a única esperança desse povo, em meio a tamanho terror, estava depositada nos ombros de um jovem pastor? Um rapaz que, aos olhos de todos, não tinha absolutamente nenhuma chance de vencer. Essa é a história de Davi e Golias, um relato bíblico atemporal e profundamente inspirador que ressoa até hoje. Ele nos ensina uma lição poderosa que transcende o tempo. A verdadeira força não reside no tamanho, na aparência imponente ou no poderio material, mas sim na fé inabalável, na coragem forjada na crença e na convicção que vem de Deus. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes dramáticos dessa batalha épica e descobrir como um simples pastor, guiado por uma fé extraordinária, se tornou um herói improvável e um símbolo eterno de superação. O terror de Golias, o desafio que paralisou uma nação. No Vale de Elá, cenário de tensões e confrontos antigos, uma cena de puro desespero se desenrolava dia após dia. De um lado perfilava-se o poderoso exército dos filisteus, uma força temível, liderada por um guerreiro que inspirava terror em cada fibra do ser. Golias de Gate. Sua figura era absolutamente colossal, elevando-se a uma altura impressionante que ultrapassava os 2,90 metros. E sua armadura de bronze reluzente, feita sob medida para um gigante, pesava cerca de 60 quilos, o peso de um homem adulto. A ponta de sua lança era tão maciça quanto a lâmina de uma espada comum, e seu escudo, levado por um escudeiro, era gigantesco. Por inacreditáveis 40 dias consecutivos, o gigante Golias se apresentava ao amanhecer e ao entardecer. Ele saía das fileiras filisteias e, com sua voz trovejante que parecia rasgar o ar, lançava um desafio direto e humilhante que ecoava por todo o vale, aterrorizando cada fibra das fileiras de Israel. Escolha um homem, que ele desça e lute comigo. Ele berrava, zombando abertamente da fé e da coragem dos israelitas. Se ele me vencer, nós seremos seus servos, mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Ninguém ousava dar um passo à frente. O medo era palpável, denso, paralisante. O desespero se aprofundava a cada dia, e a humilhação, uma constante dor no coração dos israelitas, parecia não ter fim. Aquele gigante parecia de fato invencível, um obstáculo intransponível que esmagava qualquer resquício de esperança em seus corações. A chegada do inesperado, um pastor em meio à guerra. Enquanto a sombra do medo pairava densamente sobre o exército de Israel, nas colinas de Belém, distante do clamor da guerra, um jovem pastor chamado Davi cuidava diligentemente das ovelhas de seu pai, Jessé. Davi era o mais novo de 8 irmãos, e seu trabalho no campo parecia simples e humilde. Mas era ali, na solidão das pastagens, que ele forjava sua coragem,
protegendo o rebanho não apenas de ladrões, mas também de predadores selvagens, como ursos e leões. Mais importante do que as habilidades com o cajado, era ali que ele cultivava uma fé inabalável em Deus, que se manifestava em cada desafio. Um dia, em meio a essa rotina pacífica, Jessé pediu a Davi que levasse provisões frescas, pães, queijos e grãos tostados, para seus 3 irmãos mais velhos, que estavam servindo no exército do rei Saul, combatendo os filisteus. Era uma missão aparentemente simples de entrega, mas que, sem que Davi soubesse, mudaria o destino de Israel para sempre. Ao chegar ao acampamento, Davi foi imediatamente confrontado por uma realidade brutal. Não encontrou seus irmãos em um ambiente de heroísmo, mas sim o som ensurdecedor dos gritos de Golias. Ele presenciou em primeira mão a paralisia do medo, a profunda desmoralização que havia tomado conta de cada soldado de Israel, desde o mais simples até o próprio rei. A reação de Davi, o coração inflamado pela fé. Uma santa indignação pura e ardente tomou conta do coração de Davi. Ele não conseguia compreender, em sua fé simples e profunda, como um exército inteiro, o povo escolhido de Deus, podia estar tão aterrorizado e humilhado por um pagão. Como é possível, ele pensava, como aquele filisteu pagão ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? A questão não apenas ardia em sua alma, mas parecia incendiar cada fibra do seu ser. Com uma fé que transbordava de seu peito, Davi não pôde ficar calado. O silêncio dos soldados ao seu redor era ensurdecedor e a inação revoltante. Ele começou a questionar em voz alta a apatia generalizada. Quem é esse filisteu pagão para desafiar os exércitos do Deus vivo? Não há ninguém, absolutamente ninguém, para honrar a Deus e lutar por Ele, para silenciar essa blasfêmia que desonra nosso Senhor. Suas palavras, cheias de convicção e uma coragem que parecia vir de outro mundo, eram um contraste gritante com o desânimo e o medo que paralisavam todos. Aos poucos, a conversa de Davi e o seu surpreendente questionamento sobre o gigante começaram a se espalhar. O burburinho sobre o jovem pastor que ousava falar daquela forma cresceu até que as palavras de Davi, cheias de uma fé rara e inabalável, finalmente chegaram aos ouvidos do rei Saul. Aquele simples questionamento seria a semente de um dos maiores feitos da história. O encontro com o rei, descrença versus determinação divina. Levado à presença do rei Saul, Davi enfrentou não apenas o ceticismo, mas também a perplexidade e a incredulidade. Saul, vendo à sua frente apenas um jovem inexperiente, com a aparência de um pastor e não de um guerreiro, tentou dissuadi-lo de sua intenção. Você não tem a menor condição de lutar contra esse filisteu, Davi. Olhe para você. Você é apenas um rapaz, um jovem, e ele é um guerreiro formidável, experiente em batalha desde a sua mocidade. Mas Davi, com uma calma surpreendente, respondeu ao rei. Ele compartilhou suas experiências como pastor, de como Deus o ajudou a derrotar ursos e leões que ameaçavam suas ovelhas. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, Ele também me livrará das mãos deste filisteu, declarou Davi com confiança. Saul, em um gesto de desespero e sem outras opções, ofereceu sua própria armadura a Davi. Era uma armadura de bronze pesada, desajeitada e totalmente inadequada para o corpo esguio do jovem pastor. Davi tentou vesti-la, mas logo percebeu a inutilidade. Não posso usar isto, disse ele ao rei, pois não estou acostumado. Davi recusou a armadura pesada e os símbolos do poder militar humano, confiando não em equipamentos ou força física, mas em suas próprias habilidades treinadas no campo e, principalmente, na proteção e no poder supremo de Deus. A batalha improvável, o confronto de fé e força.
Com sua funda na mão e 5 pedras lisas que cuidadosamente recolheu no ribeiro, Davi marchou com passo firme em direção a Golias. Do outro lado do vale, o gigante, ao ver um jovem pastor franzino se aproximar, carregando apenas um cajado e uma funda, o desprezou e o ridicularizou com a mais completa insolência e arrogância. Por acaso sou um cão para que venhas a mim com pedaços de pau? Trovejou Golias, sentindo-se insultado. Mas a resposta de Davi ecoou pelo vale com uma convicção tão poderosa que silenciaria o gigante. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, com a sua própria força e arrogância. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou e blasfemou hoje. A cena estava montada. O gigante se aproximava com seus passos pesados, aterrorizando a todos. Davi, com uma calma que só a fé poderia dar, colocou uma pedra em sua funda e a girou com força e precisão. A pedra voou certeira, impulsionada por uma força que ia além da física, atingindo Golias em sua única área vulnerável, a testa. O gigante cambaleou, um rugido abafado e agonizante saiu de sua garganta, e ele caiu com um estrondo monumental no chão, sua figura imponente agora inerte, chocando a todos que assistiam. Sem perder um segundo, Davi correu até Golias. Pegou a espada do próprio gigante, que era muito maior que ele, e com ela, ele o derrotou completamente, pondo um fim ao seu reinado de terror e garantindo a vitória esmagadora de Israel. Um jovem pastor, guiado por uma fé inabalável em Deus e por suas próprias habilidades simples, mas bem treinadas, livrou Israel de seu mais poderoso e aterrorizante inimigo. A história de Davi e Golias, mais do que um relato de batalha, é uma poderosa e eterna lição sobre a força que reside na fé genuína e na coragem que nasce da confiança em Deus. Ela nos mostra que, não importa quão grande, assustador ou invencível possa parecer o seu Golias, seja um desafio esmagador na carreira, um problema pessoal que parece insolúvel, uma doença, ou até mesmo um medo profundo que te paralisa. Com Deus ao seu lado, você tem a força e a capacidade para vencer. Assim como Davi enfrentou seu gigante com uma fé inabalável e uma coragem sobrenatural, nós também podemos e devemos superar os desafios e os obstáculos que surgem em nossas vidas. Podemos fazer isso confiando no poder divino que nos fortalece, que nos capacita e que nos guia. Que essa história, a história de um pastor que derrubou um gigante, inspire você a enfrentar seus próprios Golias com a mesma coragem e a inabalável certeza de que, com Deus ao nosso lado, nenhuma batalha é impossível de ser vencida. Acredite no seu potencial, acredite na sua fé e o gigante cairá. Qual gigante você está enfrentando hoje? Qual lição de Davi e Golias ressoa mais forte em você? Compartilhe nos comentários abaixo. Queremos muito ouvir sua história e o que você aprendeu com essa incrível narrativa.